Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu queria lembrar você de uma verdade dura, porém necessária. Maio não é mais aquele momento bonitinho de agora o ano começou, novas oportunidades, a esperança se renova. Não, gafanhoto! Agora o ano já tá correndo, os boletos estão caindo e a rotina já tá fazendo com você o que o Hulk fez com o Loki lá no primeiro filme dos Vingadores, lembra? E é exatamente nesse ponto que a roupa que você usa faz diferença, porque, cara, a última coisa que você precisa é de uma camiseta que incomoda, que esquenta, que amassa, que limita seus movimentos, que deixa você se sentindo como se você tivesse sido mastigado e cuspido por uma baleia. E é aí que entra a Tech T-shirt da minha parceirona, a Insider. A Tech T-shirt, essa aqui que eu tô usando, é aquela peça que resolve sem drama, ela tem tecnologia anti-odor, tem regulação térmica, desamassa sozinha no corpo e funciona em qualquer situação dessa rotina, meu velho. Você pode usar a mesma Tech T-shirt no trabalho, na academia, na reunião do colégio do seu filho, na viagem, no cinema e seguir com a sensação de que você acabou de pegar essa camiseta do guarda-roupa. O que eu quero dizer é que aqui a ideia é fazer uma escolha inteligente, certo? É ter menos peças que funcionem em mais situações, menos esforço, menos atrito, menos tempo perdido pensando no que vestir. E hoje, dia 5 de 5, essa escolha fica ainda melhor, porque além dos descontos que já estão ativos no site da Insider, você ainda ganha mais 10% off pagando com o Pix, válido apenas para hoje, dia 5, certo? E quando você soma esse benefício com o meu cupom Gustavo Cunha e os descontos que já estão no site, o desconto geral pode chegar em 25%. Lembrando, o meu cupom é dinâmico, certo? Ele dá 15% off para novos clientes e 10% off para quem já comprou na Insider antes. E o mais importante, ele soma com os descontos do site. Então, meu velho, se você estava esperando o melhor momento do mês para investir numa Tech T-shirt, esse momento é hoje, dia 5 de 5. Rotina inteligente, a gente resolve sem esforço. E a Insider é exatamente isso, tecnologia para a vida real. Aproveita, cara. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu pela parceria, Insider. Muito bem! Cara, essa semana Mortal Kombat 2 chega aos cinemas com o Karl Urban usando os icônicos óculos escuros do Johnny Cage. Se o filme vai ser bom, isso eu não sei. O que eu sei é que a origem de Mortal Kombat não é uma história de estúdios bilionários planejando uma franquia, é a história de 4 caras que queriam desbancar o reinado de Street Fighter com um orçamento apertado, a ideia maluca de usar atores de artes marciais de verdade na tela e uma quantidade absurda de autoconfiança. E o resultado mudou o mundo dos videogames para sempre. Fique sabendo, gafanhoto, que tudo começou com Jean-Claude Van Damme. Sério, cara, Jean-Claude Van Damme. Deixa eu explicar. Para entender melhor Mortal Kombat, a gente precisa entender o que era o começo dos anos 90, né? O Jean-Claude Van Damme era basicamente um semideus do entretenimento, né? O grande dragão branco, kickboxer, soldado universal. O cara era onipresente em filmes de luta. E a Midway Games, essa pequena empresa de fliperamas ali de Chicago, teve a ideia mais anos 90 possível, né? Fazer um jogo de luta baseado no Jean-Claude Van Damme. Nada mais natural do que isso. Mas esse não ia ser um jogo qualquer. Os caras queriam o Van Damme dentro da máquina, digitalizado, chutando gente na cara ali em formato de pixels. É claro que o negócio não rolou, né? Os caras não conseguiram nem sequer chegar perto de marcarem uma reunião para depois poder marcar uma reunião com os empresários do ator. Mesmo assim, o fantasma do Jean-Claude Van Damme permaneceu. Os desenvolvedores, eles estavam imersos naquela vibe, naquela estética, naquela energia de filme B de artes marciais que seguia pulsando no projeto. E aí, ao invés de jogar tudo fora, eles fizeram uma coisa muito melhor. Eles transformaram o Jean-Claude Van Damme numa paródia dele próprio. Johnny Cage nasceu ali, o ator de Hollywood narcisista, canastrão, exibido, cínico e carismático. A homenagem era tão descarada, cara, que beirava o desrespeito, né? E funcionava perfeitamente. Debaixo de toda a mitologia de reinos, feiticeiros e deuses anciões que ia surgir depois, o coração de Mortal Kombat sempre foi muito simples. E se o grande dragão branco tivesse um filho com os aventureiros do bairro proibido? Isso ia ser demais, né? Pois é, essa é a alma do jogo. Em 1991, o que a Midway, do programador Ed Boon, de 27 anos, e do artista de quadrinhos John Tobias, de 22, queria era criar esse jogo de luta que pudesse competir com Street Fighter 2, que era o grande queridinho, a super estrela dos fliperamas. Eles então completaram o time com o artista John Vogel e o designer de som, o Dan Forden. Quer dizer, cara, isso não é uma equipe de desenvolvimento, né? São 4 pessoas, alguns equipamentos e uma fé inabalável de que eles iam conseguir. E conseguiram, velho, em 10 meses. Quer dizer, Mortal Kombat não passou por centenas de reuniões sobre segurança de marca, sobre adequação de público. Ele não foi polido por comitês, não teve demandas dos engravatados. Ele precisava ficar do lado de Street Fighter 2 nos fliperamas e chamar mais atenção que Street Fighter 2. Então ele se tornou mais afiado, mais estranho e muito menos educado que qualquer coisa que existia naquele corredor de máquinas. É claro que fazer uma coisa assim não é uma tarefa fácil e até o nome do jogo foi uma saga, né? O Game
game passou mais da metade do desenvolvimento sem título nenhum, né? Cada sugestão era odiada por pelo menos um dos 4 criadores. Os caras tentaram Kumite, Dragon Attack, Death Blow, Fatality, tudo descartado. Quem resolveu o problema foi um cara de fora, velho, Steve Ritchie, um designer de pinball e amigo do Ed Boon, que um dia viu a palavra Combat rabiscada com K no quadro do escritório e sugeriu Mortal Kombat de brincadeira. E a brincadeira virou um dos nomes mais reconhecidos da história dos games. É claro que o que separava Mortal Kombat de todo o resto não era só a violência, era a aparência. Os 3 primeiros jogos usaram atores reais, filmados e digitalizados. Olha a trabalheira, cara, isso dava ao jogo uma qualidade estranha, meio real, meio irreal, como se alguém tivesse filmado uma demonstração de artes marciais e espremido ali o resultado do jeito que deu dentro de uma máquina de fliperama. Enquanto Street Fighter 2 parecia um desenho animado e brilhante, estilizado, Mortal Kombat parecia um retrato amaldiçoado de uma outra dimensão. Ele era dramático, ligeiramente desajeitado e justamente por isso parecia muito mais perigoso, né? O jogo não era realista no sentido técnico, era como se a realidade tivesse sido comprimida em pixels e tivesse ficado furiosa com isso. Quase todos os personagens do jogo original foram interpretados por um de 5 atores, né? O ator coreano-americano Ho Sung Pak interpretou Liu Kang e Shang Tsung. A inglesa Elizabeth Malek deu vida a Sonya Blade, que aliás foi uma adição de última hora, cara, porque originalmente o jogo ia ter só 6 personagens, mas os desenvolvedores acharam que eles precisavam de pelo menos uma lutadora do sexo feminino, então eles terminaram com 7 competidores. Mas tinha um cara que não podia ser interpretado por nenhum ator humano. Goro, o monstro de 4 braços, né? Foi criado usando animação stop motion, cara, de uma escultura de argila num processo que lembrava ali os trabalhos clássicos daquele cara, o Ray Harryhausen. Lembra dos filmes antigos? Enquanto todo o resto do jogo tinha aquela textura de vídeo digitalizado, o Goro tinha uma qualidade diferente, quase de filme de fantasia dos anos 60, e isso de alguma forma deixava ele ainda mais ameaçador. Mas se a gente quer entender o gênio acidental de Mortal Kombat, é preciso voltar à história do Reptile. Veja bem, cara, no começo dos anos 90, os fliperamas eram verdadeiras fábricas de rumores. Não tinha internet pra confirmar nada, não tinha YouTube, não tinha guia online, manual do usuário, nada disso. O que existia era um moleque ali no fliperama jurando de pé junto que o primo dele tinha lutado contra um ninja verde na semana passada nessa mesma máquina. E os criadores de Mortal Kombat entenderam esse ecossistema perfeitamente. O Reptile foi adicionado ao jogo depois que ele já estava nos fliperamas, cara. Ele foi escondido atrás de condições completamente absurdas, né? Você precisava conseguir um Double Flawless Victory e executar um Fatality na fase de Pit sem bloquear nenhum golpe. Só então o jogo te levava para essa luta secreta contra o misterioso ninja verde. Sem notas de atualização, sem comunicado oficial, apenas esses sussurros e a lenda crescendo de fliperama em fliperama. O Reptile se tornou o primeiro personagem secreto da história dos jogos de luta. E mais do que isso, cara, ele era marketing gratuito, né? Cada criança que espalhava o boato tava fazendo propaganda de graça pra Midway sem saber. E se o Reptile foi genialidade acidental, velho, Ermac foi uma alucinação coletiva que virou realidade. Se liga, no menu de diagnóstico da máquina de fliperama original, tinha um contador chamado Ermax, né, que era uma abreviação de Error Macros, basicamente um registro interno dos erros do sistema. Mas os jogadores viam aquela palavra e conectavam com os boatos de personagens secretos, então eles decidiram que aquilo tinha que ser a prova de mais um ninja escondido, dessa vez um vermelho. Não era, né? Era literalmente um contador de bugs, mas a superstição de fliperama era mais poderosa do que a verdade. E a parte mais bonita, a série eventualmente tornou Ermac real. Ele apareceu como uma fusão de inúmeras almas destruídas durante as muitas guerras da Exoterra, né? Uma referência aos bugs originais. Essas almas foram unidas e controladas pelo Imperador Shao Kahn e os seus sacerdotes das sombras, ou seja, os fãs basicamente alucinaram um ninja vermelho para dentro da existência através de pura fé coletiva. Olha só que coisa maravilhosa. A maioria das franquias cria personagens com documentos de design, né? Reuniões de brainstorm, aquela coisa toda. Mortal Kombat acidentalmente gerou um personagem a partir de um menu de debug porque as crianças decidiram que ele já existia. E já que nós estamos falando sobre isso, não dá para esquecer o queridíssimo Noob Saibot, né? O nome soa como uma linguagem demoníaca ancestral, o nome de um Sith de Guerra nas Estrelas, algo saído de um grimório proibido, até você perceber que o nome é uma combinação dos sobrenomes dos desenvolvedores, o Boom e o Tobias, só que
escritos de trás pra frente, né? O Ed Boon, John Tobias, Noob Saibot, que nada mais era do que o Sub-Zero reencarnado. Isso era demais, cara, e o game também não escondia as suas influências, ao contrário, ele celebrava essas influências com a sutileza de um uppercut. O Raiden, o deus do trovão, foi visualmente inspirado nos Três Tempestades de Os Aventureiros do Bairro Proibido, clássico do John Carpenter, de 1976. O Shang Tsung, o feiticeiro vilão, carrega uma semelhança inegável com o Lopan, né, o grande antagonista desse mesmo filme. O John Tobias sempre admitiu essas influências abertamente, explicando que tanto o filme quanto o jogo tinham a mesma premissa, né, uma colisão entre um mundo mitológico oriental e um mundo ocidental mais pé no chão. Mas é claro que não parava aí, né? O olho cibernético do Kano era uma referência direta a Exterminador do Futuro. A história do Liu Kang bebia da tradição de todo filme de torneio de artes marciais já produzido. O Goro, o monstro de 4 braços, remetia à representação de Kali, feita pelo Ray Harryhausen em A Viagem Fantástica de Simba. Então, Mortal Kombat era um liquidificador de referências de cultura pop e o resultado tinha esse gosto que ninguém esperava, mas todo mundo queria mais. Justamente por isso, apesar do time minúsculo e dos recursos limitados, o lançamento do game para os consoles domésticos foi um dos maiores eventos da história dos videogames até aquele momento. Um ano depois de dominar os fliperamas, o jogo chegou a 4 plataformas simultaneamente: Super Nintendo, Game Boy, Sega Genesis e Game Gear. A data, 13 de setembro de 1993, foi batizada de Mortal Monday e recebeu uma campanha de marketing totalmente massiva. Mas nem todas as versões eram iguais. As versões do Nintendo removeram o sangue completamente, substituindo por suor, e reduziram drasticamente a violência. As versões da Sega mantiveram o gore, mas escondido atrás de um código secreto. No Genesis, o código era Abacab, uma referência ao álbum Abacab de 1981 do Genesis, do Phil Collins, a banda, que por acaso compartilhava, né, o nome com esse console. Esse tipo de detalhe era Mortal Kombat em estado puro, né? Até os códigos secretos tinham referências secretas. E aí nós chegamos na parte em que 4 caras, fazendo esse jogo de luta estranho num fliperama de Chicago, acidentalmente mudaram a legislação de toda a indústria do entretenimento. O pânico moral dos anos 90 em relação a jogos violentos como Mortal Kombat e Night Trap, no centro da polêmica, levou a audiências no Congresso americano. O senador de Connecticut, Joseph Lieberman, que depois seria candidato a vice-presidente, liderou uma cruzada pública contra o jogo. As audiências foram intensas, performáticas e amplamente cobertas pela mídia. Eles falaram em veneno cultural, em treinamento de assassinos, em depravação. O Joseph Lieberman ameaçou: ou a indústria de videogames cria um sistema de classificação por idade próprio, ou o governo federal vai regular pela força. O resultado direto disso foi a criação do ESRB, o Entertainment Software Rating Board, o sistema de classificação etária que existe até hoje, né, em cada capa de jogo que você compra. O melhor de tudo, cara, é que a Midway e todo mundo envolvido com o jogo adorou essa polêmica. A controvérsia foi o melhor marketing que o jogo poderia ter recebido. Foi exatamente o combustível que transformou Mortal Kombat num fenômeno além dos fliperamas. Quer dizer, os garotos ali de 12 anos passavam a noite inventando jeitos de driblar os pais para jogar. A própria proibição virava um troféu. Esse jogo é tão pesado que o Senado quer banir. Que garoto de 12 anos não vai querer jogar isso? E é por isso que Mortal Kombat sobrevive e prospera enquanto tantas outras franquias de luta dos anos 90 ficaram pelo caminho. Não é só nostalgia, é que a franquia sempre teve uma coisa rara: personalidade genuína, nascida da limitação, da irreverência de um grupo pequeno de pessoas que não tinham medo de ser estranhas. Cada personagem secreto, cada nome escrito ao contrário, cada referência, filme B escondida do design, tudo isso construiu algo que nenhum orçamento bilionário consegue fabricar artificialmente, você entende? Então, quando as luzes do cinema se apagarem essa semana e o logo de Mortal Kombat aparecer na tela, lembra, velho, que tudo isso começou com esses 4 caras, 10 meses de trabalho e a ideia maluca de colocar o Jean-Claude Van Damme dentro de uma máquina de fliperama. O negócio com o Van Damme não deu certo, mas o que nasceu no lugar dele mudou a história dos videogames pra sempre. Fight! Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e ainda encher o coração do Tata de alegria e contentamento, tá bom? E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem e permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!